Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Soma. Hoje nós vamos finalizar a negação das proposições compostas. Nas aulas anteriores, nós vimos o quê? Como é que era o resultado quando a gente negava as proposições compostas, utilizando o quê? O conectivo e, conectivo ou, se, somente se e o se então, né? Vimos a negação dessas proposições. Não sei se vocês se recordam nas aulas anteriores, enquanto nós íamos negar alguma proposição dessa, composta, em que a gente tinha, por exemplo, o conectivo ou, o resultado final chegava numa proposição que a gente tinha o quê? O conectivo e. Da mesma forma, se a gente negasse uma proposição composta que continha o conectivo e, ele retornava como resultado uma proposição que continha o quê? O conectivo ou. Então, nessa aula, nós vamos fazer esse resumo, vamos fazer essas observações da relação entre os conectivos quando a gente vai fazer o quê? A negação de uma proposição composta. E no final a gente vai ter uma tabelinha mostrando as regrinhas e quais são os conectivos que têm uma relação ou uma similaridade. Então, nos siga no Instagram, André R. Santana C, negação de proposições. Então, pessoal, a primeira relação que nós vamos revisar aqui é a relação entre os conectivos e ou. Vocês lembram qual que era a regrinha? Ó, temos aqui a relação entre o conectivo e o conectivo ou. Vocês lembram qual era a regrinha que nós tínhamos? Nós tínhamos quem? A lei de Morgan. E vocês lembram o que a lei de Morgan nos dizia? Ela dizia o seguinte: negar as proposições simples e trocar os conectivos. Isso mesmo. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Temos aqui, Vilma tem uma irmã e Sérgio é vereador. Então, nós temos aqui o nosso conectivo e agora vamos reescrever fazendo o quê? Negando essa proposição composta. Lembrando que negar uma proposição composta é alterar o seu valor lógico. Ou seja, se essa proposição composta é verdadeira, quando a gente faz a negação, a gente vai reescrever ela de uma forma que altere o valor, ou seja, que ela fique falsa. Então vamos lá, utilizando a primeira lei de Morgan, basta que a gente negar as proposições simples, então vamos negar. Ó. Vilma tem uma irmã, como é que a gente nega? Vilma não tem o quê? Tem uma irmã. Isso mesmo. E agora, temos que negar a outra o quê? A outra proposição simples. Sérgio é vereador. Como é que a gente nega? Sérgio não é vereador. Isso mesmo. Sérgio não é. Opa, a canetinha tá sensível. Vereador, isso. Sérgio não é o quê? Vereador. E o que a gente tem que fazer também, pessoal? Trocar, né, o conectivo e pelo conectivo ou. Isso mesmo. Então, ó, negamos as duas proposições simples e trocamos o conectivo. E agora, temos o exemplo aqui, mas só que o conectivo agora é o conectivo ou. Isso. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, só para ficar melhor para identificar. Ó, ali trocou o e pelo ou, como a gente vai estar escrevendo a outra, e aqui eu vou pintar de verde, tá? O conectivo, que quando a gente reescrever, a gente pinta de verde, para mostrar a relação, tá? Então vamos lá, temos primeiro que o quê? Fazer a mesma coisa, negar as proposições simples. Então vamos negar, Vilma tem uma irmã, negando fica, Vilma não tem o quê? Não tem uma irmã. Isso mesmo. E a segunda proposição, negando, fica Sérgio não é o quê? Vereador. Isso, Sérgio não é vereador. E agora, qual é o conectivo, pessoal? Nós tínhamos o que? O conectivo ou, então troca o que? Pelo conectivo e. Vamos pintar aqui, ó. Pintamos, então, aqui esse conectivo, o ou de verde, então trocou pelo e. Eu vou pintar o e para mostrar que tem o quê? Que tem a
relação entre eles, tá? Ó, perceba então que aqui nós temos aqui essa relação e aqui nós temos essa relação. Tranquilo, né, pessoal? A lei de Morgan é bem facinha. A lei de Morgan envolve, então, o conectivo e o conectivo ou seja, se eu tenho uma proposição composta com conectivo e vou negar essa proposição composta, eu vou chegar no resultado onde nós temos o quê? Uma proposição composta com o conectivo ou. Não esqueça de que negar as duas proposições simples, né? Você troca o conectivo e nega as duas proposições simples. Da mesma forma, quando nós temos uma proposição composta, onde o conectivo que nós temos aqui é o conectivo disjuntivo, ou seja, o ou, a gente faz o quê? Vai trocar o conectivo ou por e também negar o quê? As proposições simples, tá bom? Não se esqueçam disso. Vamos aqui para um exemplo. Ó, observe. Sansão, ó, temos duas proposições aqui, pessoal. Temos essa primeira proposição aqui, ó. Sansão é forte, Dalila é linda. Observe que Sansão é forte é a proposição P e Dalila linda é a proposição Q. Aí quer saber que a negação da proposição P chapéu, tio Q é. Bom, primeiro vamos escrever, né? Transformar essas proposições simples em uma proposição composta, ou seja, utilizando o conectivo para ligar essas duas proposições. Então vamos lá, a primeira proposição é apenas P, então vamos escrever aqui, ó. Sansão é forte. Isso. Sansão é forte. Qual é o conectivo que ele utilizou, pessoal? Esse conectivo aqui é o quê? Esse aqui, o acento circunflexo, o chapeuzinho, ele é o conectivo E, né? O nosso conectivo disjuntivo. Então vamos colocar ele aqui, ó. Sansão é forte. E agora, a segunda proposição. Observe que a segunda proposição ele está negando. Olha aqui, olha o tio, pessoal. Então vou ter que escrever isso aqui negando, né? Como é que a gente nega Dalila é linda? E. Opa, canetinha vermelha não. Vamos escrever. Vamos com a canetinha preta mesmo. E Dalila não é linda. Isso. E Dalila não é linda. Deixa eu escrever esse eu aqui que ficou meio estranho. E Dalila não é linda. Então, como é que eu vou negar essa proposição, pessoal? Observe. Olha, ele quer que nega exatamente quem? Essa proposição. Isso aqui, pessoal, está sendo representado por essa proposição composta que nós acabamos de escrever. Então, para a gente negar, o que a gente faz? Vamos negar as duas proposições simples e trocar o conectivo. A gente vai trocar o conectivo E por quem, pessoal? Pelo conectivo ou. Vamos escrever então? Ó, vamos negar a primeira. Sansão não é forte. Não é forte. E eu troco o conectivo E por ou. E agora temos que negar a segunda proposição. A segunda proposição que Dalila não é linda. Como é que a gente nega? A gente retira quem? É só você retirar o não, né? Para a gente negar essa proposição simples aqui. Então, ou Dalila é linda. Isso, negamos a proposição. Então, se essa primeira aqui é verdadeira, essa segunda proposição, então vai ser falsa, ou vice-versa, né? Então, vamos procurar essa resposta aqui, vamos ver se a gente tem, ó. Ficou aqui embaixo, ó, Sansão não é forte e ou Dalila é linda. Então, utilizamos quem? A lei de Morgan. Pessoal, vamos só voltar aqui que eu quero explicar uma coisa para vocês. Por que a gente está troca o valor lógico, né, quando a gente faz com ou? A gente vai ver isso um pouquinho ficar mais claro quando a gente vê as tabelas verdades. Mas quando a gente tem uma proposição onde temos o conectivo E, as duas proposições simples, para que isso aqui seja verdade, né, essa proposição composta seja verdade, as duas proposições simples necessariamente tem que ser o quê? Verdadeira, né? Ou seja, ela conecta duas proposições simples que são verdades. Então, uma das formas da gente negar aqui uma proposição que contém o conectivo E é o seguinte: se uma das duas forem falsas. Então,
Quando eu transformo aqui, ó, Vilma tem uma irmã e Sérgio é vereador, em Vilma não tem uma irmã ou Sérgio não é uma vereadora, no conectivo disjuntivo, ele diz o quê? Que pelo menos uma das duas proposições vai ser verdadeira, né? Só que, como elas aqui, ó, a gente nega, observa, nessa daqui, se essa for verdadeira, Vilma tem uma irmã e Sérgio é vereador. Para isso aqui ser falso, basta que o quê? Uma das duas proposições sejam negadas, né? Uma das proposições sejam falsas. Então, quando eu transformo, trocando pelo conectivo e negando as duas proposições simples, eu vou garantir que uma das duas, ou seja, que uma dessas aqui seja falsa, né? Por isso que existe essa similaridade aqui, tá ok? Da mesma forma, pessoal, quando eu tenho aqui, ó, Vilma tem uma irmã ou Sérgio é vereador, para o conectivo ou, para ser verdadeira essa proposição, pessoal, pelo menos uma dessas duas tem que ser verdade. Ou seja, essa pode ser verdade, essa também. Essa pode ser verdade dele e essa pode ser falsa. Essa pode ser falsa ou pode ser verdadeira. Tantas essas três opções vai tornar essa proposição verdade. Quando eu troco, então isso quer dizer o quê? Que pelo menos uma das duas é verdade. Então eu tenho que garantir o quê? Que as duas são falsas. Como é que eu garanto que as duas são falsas? Eu troco pelo conectivo e, porque quando eu coloco pelo conectivo e, as duas têm que ser verdadeiras, né? Então, quando eu coloco Vilma não tem uma irmã e Sérgio não é vereador, eu estou garantindo que as duas proposições são falsas, né? Então, com isso, eu acabo negando de fato essa primeira proposição composta, tá? É só uma observação, pessoal, para você entender um pouquinho a lógica. Mas você segue a regrinha, não esqueça da regrinha. Lei de Morgan. Nega as duas proposições simples e troca os conectivos. Vamos para mais uma questão. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação troveja e chove muito, ou o dia está lindo. Professor, nós temos aqui mais de um conectivo. Isso, ó. Troveja, isso aqui é o quê? Uma proposição simples, né? Troveja é um verbo, né? E chove muito, outra proposição simples. Ou o dia está lindo, mais outra proposição simples. Então, temos três proposições simples nessa proposição composta. Então, basta, quando a gente tem aqui, pessoal, observe que nós temos apenas os conectivos e ou. A gente vai usar a lei de Morgan da mesma forma, pessoal. Vamos negar todas as proposições simples. Onde tem conectivo e, vou trocar por ou. Onde tem conectivo ou, vou trocar por e. Então, como é que vai ficar? Ó, não troveja, não troveja. Vou trocar o conectivo. E, o conectivo era e, agora fica ou. Não chove muito, né? Nega todas as proposições simples. Não chove muito. Não chove muito. Vírgula. Coloquei um ponto aqui. Vírgula. E agora vamos trocar o conectivo aqui. O conectivo era ou e agora é conectivo e, né? E agora repete a última proposição simples negando. E o dia não está lindo, né? O dia não está lindo. Qual que é a resposta, pessoal? Ó, não. Então vamos aqui, ó. Não troveja ou não chove muito e o dia não está lindo. Resposta certa, letra E. Então, pessoal, a primeira relação que nós vimos aqui é a relação da lei de Morgan, né? Que você tem o quê? É essa relação entre o conectivo e ou. Quando você nega, você vai para um. Quando você nega, você retorna para esse outro conectivo. Eu passei ali um pouco da lógica de o porquê que existe, mas se ficou um pouquinho confuso, pessoal, não se atente muito a isso. Se atente mais à regra, tá? Chegou lá, negar a proposição composta, tem o conectivo e, já sabe, vai ter que trocar o conectivo por ou e negar as proposições, né? Da mesma forma, você tem uma proposição composta, onde tem um conectivo ou, e você tem que negar, você vai trocar o conectivo ou por e negar as duas proposições simples. Próxima.
Agora vamos ver a relação, nós vimos a relação entre os conectivos e o conectivo se então. Vocês lembram qual que era a regra, pessoal? Isso, a regra do mané. Isso, galera. Lembra? Ó? Mantém a primeira proposição, nega a segunda e troca os conectivos. Vai trocar os conectivos quem por quem, pessoal? Conectivo e por si, então. Ou o contrário, né? Trocar o conectivo se então pelo e. Vai depender o que vai aparecer. Vamos pegar aqui, ó. Vilma tem uma irmã e Sérgio é vereador. Como é que a gente vai negar, pessoal? Mantém, ó, vamos escrever aqui, ó. Mantém, isso, mantém a primeira e nega, que aí, rabisco é esse, professor? E nega a segunda, né? Mantém, regra do mané. Então vamos escrever aqui, ó. Vamos trocar o conectivo e por si, então. Então já vou começar aqui, ó. Opa. Marca texto não, professor. Ó. Se o quê? Se Vilma, primeira mantém. Se Vilma tem uma irmã. Se Vilma tem uma irmã, então... E agora, nessa segunda, pessoal, a gente tem que fazer o quê? Tem que negar, né, essa proposição simples. Sérgio é vereador, negando fica Sérgio não é vereador. Não é vereador. Isso mesmo. E o próximo exemplo? O próximo exemplo é ao contrário, né? Nós temos quem? O conectivo... Deixa eu primeiro marcar aqui, ó. Nós trocamos, então, o conectivo e pelo conectivo se, então, né? E negamos a segunda proposição simples. E agora, nesse segundo exemplo, nós temos aqui, ó, se Vilma tem uma irmã, então Sérgio é vereador. Então, agora nós temos o conectivo se, então. O que a gente faz, pessoal? Mesma coisa, né? Mantém a primeira proposição, mantém e nega a segunda proposição. Então, como é que a gente vai escrever, ó? Vilma tem uma irmã, então mantém, não muda o valor lógico dessa primeira proposição. Vilma tem uma irmã. E agora a gente troca o conectivo se, então, pelo conectivo, isso mesmo, pelo conectivo e. Vilma tem uma irmã e Sérgio... A gente tem que fazer o quê, pessoal? Negar, né? Negar essa segunda proposição simples. Então, Sérgio não é o quê? Vereador. Isso, não é vereador. Vamos pintar aqui de vez que nós trocamos assim, então, pelo e. Beleza, pessoal? Agora aqui, por que um representa o outro quando a gente quer negar? Ó, lembre-se, quando eu tenho aqui Vilma tem uma irmã e Sérgio vereador, estou querendo dizer que as duas, se isso daqui for verdade, né? As duas proposições simples têm que ser verdadeiras. Então, para que eu negue essa proposição, ou seja, para que o valor lógico dessa proposição composta seja falsa, basta que uma das proposições simples seja falsa, né? Para isso, ou eu utilizo a lei de Morgan, ou a gente utiliza o sim então, porque aqui eu garanto, ó. Lembre-se que quando a gente tem uma proposição composta de condicional, eu estou querendo dizer o quê? Que se isso aqui é verdade, com toda certeza isso aqui vai acontecer. Ou seja, se isso acontece, com toda certeza isso acontece. Então, quando eu digo, Vilma tem uma irmã, então Sérgio não é vereador, ou seja, eu já estou negando quem? Estou negando uma dessas aqui. Ou seja, se Vilma tem uma irmã e Sérgio não é vereador, então isso quer dizer que Vilma tem uma irmã e Sérgio é vereador, é falso, entendeu? Então eu estarei o quê? Negando a proposição. No caso do sim, então, pessoal, é o seguinte, que é a mesma coisa, mesma linha de raciocínio, ou seja, para que eu
eu consiga negar essa proposição simples aqui, ó, Vilma tem uma irmã, então Sérgio é vereador, ou seja, diz o quê? Vilma tem irmã, então com certeza Sérgio é vereador, basta que essa proposição simples seja falsa, aí eu consigo negar essa proposição. Então como é que eu faço? Utilizando o conectivo e, eu garanto aqui que os dois lados são verdadeiros, né? Ó, Vilma tem uma irmã e Sérgio não é vereador. Ou seja, eu estou garantindo que essa proposição altere o valor lógico. Mas lembre-se, pessoal, o mais importante é você gravar a regra, né? A regra do mané. A regra do mané relaciona os conectivos e com o se então. Vamos para os exemplos. Temos aqui, ó, sejam P e Q proposições simples e tio P e tio Q, respectivamente, as suas negações. Então, a negação da proposição composta P condicional tio Q é. Bom, pessoal, o que a gente fazia? A regra do mané, né? Regra do mané. O sim, então, só obedece essa regra aqui na hora que a gente vai negar. Que é o quê? A gente mantém a primeira proposição, então aqui era P, mantém P. Vamos trocar o conectivo condicional pelo conectivo conjuntivo, que é o E, e vamos negar a segunda proposição. Se aqui é tio Q, aqui vai ficar o quê, pessoal? Vai ficar o Q. Então, qual a resposta certa aqui? Letra E. Isso, bem tranquilo, né? Essa do sim, então, pessoal, cai bastante, viu? Então, você tem que estar bem afiado para você resolver as questões. Então, vamos lá. Ó, a negação da proposição. Se Paulo está entre os 40% dos homens com mais de 30 anos, então Luísa tem mais de 30 anos. Ó. Então, temos aqui o se, então. E o que ele pede? A negação, né? É, se Paulo está entre... Ó, pessoal, não preciso nem continuar, né? Porque ele manteve o quê? O mesmo conectivo. Então, resposta certa, letra não. Então, aqui no caso, essa questão está errada, né? A gente tem que trocar o conectivo, sim, então, para o E, né? Para a gente poder negar a proposição, essa proposição composta. Vamos para mais uma. Com base nas regras de lógica sentencial, assinale a opção que corresponde à negação. Mário é contador e Norberto é estatístico. No caso do E, nós temos duas opções. Ou a lei de Morgan, ou então a regra do Mané. Isso mesmo. Então, vamos ver qual que a gente vai utilizar. Ó, opa, desculpa, voltou aqui. Se Mário não é contador... Ó, ele já utilizou o conectivo sim, então. Então, a primeira ele tinha que manter, né? Ele já trocou. Então, já não é a primeira. Ó, Mário não é contador e manteve o conectivo. Também não é. Se Mário não é contador, também já errou. Se for trocar pelo sim, então tem que manter, né? Olha essa daqui, ó. Se Mário é contador, manteve. Então, Norberto não é estatístico. Então, Norberto, ó, ele negou a segunda. Então, resposta certa, letra D. Por quê? Aqui temos a regra do Mané, ó. Mário é contador, Mário é contador. E depois negou, Roberto é estatístico, Roberto não é estatístico. Beleza? Agora vamos para outra, pessoal. Qual que é a outra aqui? A relação entre os conectivos ou e se e somente se. Esse aqui é mais fácil. Basta a gente fazer o quê, pessoal? Trocar os conectivos. Ou seja, temos aqui, ó, ou Vilma tem uma irmã, ou Sérgio é vereador. Ou seja, ou acontece uma ou a outra coisa. As duas não podem acontecer. Então, para eu negar isso daqui, né, os conectivos ou, basta eu trocar o conectivo ou por si, somente se, porque eu garanto que as duas sejam verdadeiras. Então, é a forma da gente negar o quê? Essa proposição. Então, como é que fica? Ó, Vilma... Precisa negar as proposições simples, não, pessoal. Aqui, lembre-se, essa regra é só trocar os conectivos. Vilma tem uma irmã. Isso. Vilma tem uma irmã. E a gente troca o conectivo por se e. Somente se. Isso, se e somente se o quê? Sérgio é vereador. Isso. Faltou R. Sérgio é o quê? Vereador.
vereador. Isso. E agora, quando a gente tem o contrário, né? Nós temos o conectivo se, então. Ou seja, essa proposição só vai ser verdadeira se ambas as proposições simples foram verdadeiras. Então, basta garantir que uma delas seja falsa para negar o quê? Essa proposição toda. Então, qual que a gente vai ter o equivalente? Ou Vilma tem uma irmã, ou Vilma tem o quê? Tem uma irmã, ou isso, ou Sérgio é vereador. Sérgio é vereador. Perceberam, pessoal, que eu nem precisava ter escrito, né? Observe que uma já é o quê? Já nega a outra, né? Ou seja, essa proposição já nega essa daqui, e essa daqui já nega essa, né? Lá, ó. Vilma tem uma irmã se somente se Sérgio é vereador. Vilma tem uma irmã se somente se Sérgio é vereador. Agora aqui, ó, ou Vilma tem uma irmã ou Sérgio é vereador, ou Vilma tem um irmão ou Sérgio é vereador. Ou seja, apenas troquei quem? Os conectivos. Então, a relação entre o conectivo disjuntivo exclusivo e bicondicional é apenas trocar um conectivo pelo outro, tá bom? Vamos lá para um exercício aqui, ó. Alfredo vai ao médico se e somente se está doente. Então, como é que eu nego isso aqui, pessoal? Trocando o conectivo, né? Então, vamos lá. Ó, já tenho aqui, ó. Ou médico, ou Alfredo vai ao médico, ou Alfredo está doente. A resposta certa, letra C. Tome cuidado, pessoal. Apenas troca o conectivo. Se aqui tivesse Alfredo não vai ao médico, não seria essa opção. Por quê? As proposições simples, elas se mantêm. Você não altera o valor lógico das proposições simples, tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão. Com a finalidade de reduzir as despesas mensais com energia elétrica na sua repartição, o gestor mandou instalar nas áreas de circulação sensores de presença de claridade natural que atendem a seguinte especificação. Então, ó, a luz permanece acesa se e somente se há movimento e não há claridade natural suficiente no recinto, né? Então nós temos o quê? Temos três proposições simples, né? Então nós vamos ver a negação. Acerca da situação, julgue os íntegros. A negação, especificamente P, é logicamente equivalente. Bom, pessoal, então vamos primeiro dividir aqui, ó. Temos aqui o que está expresso por si, somente se, eu vou marcar de vermelho. Ou seja, a luz permanece acesa se somente se há movimento e há claridade natural suficiente no recinto. Então, para eu negar aqui, primeiro eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que apenas trocar esse conectivo, né? Ó, a luz não permanece acesa se somente se já está errado, né? Eu não preciso nem gastar muito tempo. O que ele fez? Ele negou, né? Ele negou as duas. Então, aqui a resposta está errada, né? Não é isso. Como é que seria, pessoal? Bastaria eu trocar aqui, ó. Vamos escrever aqui embaixo? Ó. Então, como é que ficaria a negação, a forma correta, ó? Deixa eu dar um espacinho. A luz permanece, isso, a luz permanece, a luz permanece acesa, só que eu tenho que, faltou colocar aqui, primeiro o conectivo ou, né? Ou a luz permanece acesa, ou, o quê? Ou há o quê? Movimento. Aqui eu preciso trocar o conectivo, pessoal? Eu te respondo, eu te pergunto. Precisa trocar o conectivo E por O? Não, por quê? Quando a gente tem o se somente se, lembre-se, aqui quando a gente tem a bicondicional, nesse caso a bicondicional vai mandar. Então, quando eu troco o conectivo, ele não pede para alterar o quê? O valor lógico
desse lado aqui. Então a gente só vai repetir tá? Toda essa proposição aqui. Você não tem necessidade. Por quê? Para a gente negar isso aqui, basta eu trocar o que? Esse conectivo se somente se, tá bom? E repete, né? Não há movimento e não há claridade. Não há claridade natural, não há claridade natural suficiente, não há claridade suficiente no recinto. Isso, não há claridade suficiente no recinto. Isso. Beleza, pessoal? Essa seria o que? A forma correta de negar o que? Essa proposição composta. Mais uma questão para a gente finalizar essa aula. Assinale a alternativa que apresenta a representação a negação da proposição, ou seja, ele quer negar, né? Então vamos lá, ó. Ou Júlia gosta de gatos, ou Júlia gosta de cachorros. Pessoal, como é que a gente nega essa proposição composta? Isso mesmo, apenas trocando os conectivos. Vamos lá, Júlia não gosta... Opa, ele já negou a primeira proposição, você não tem que negar, né? Júlia gosta de gatos, ou... Não é o conectivo ou. Júlia gosta de gatos, se somente se Júnior... Opa, se somente se Júnior gosta de cachorros. Ó, pessoal, observe que aqui é essa alternativa. Por quê? Ele apenas trocou quem? Os conectivos. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou finalizar aqui para essa aula não ficar muito grande. E na próxima aula nós vamos finalizar apresentando o quê? Aqueles conectivos que agora têm uma similaridade. Nós vimos todos aqueles que têm uma relação, né? Tem o conectivo e com ou, quando a gente vai negar a proposição composta. A relação conectivo e se, então. E a relação entre o conectivo ou e o conectivo se e somente se. Na próxima aula, a gente vai finalizar apresentando a similaridade e o quadrinho final para você auxiliar na revisão desse conteúdo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.